Há milênios, a Terra era um lugar selvagem e primordial. Um planeta onde criaturas colossais dominavam tundras geladas, florestas exuberantes e pradarias infinitas. Mamutes lanudos cruzavam estepes siberianas, tigres dentes de sabre caçavam em matilhas famintas e lobos terríveis do tamanho de ursos disputavam cada pedaço de carne sob o céu cor-de-fogo do Pleistoceno. Mas então, algo mudou. Mudanças climáticas, a expansão humana. E um a um, esses gigantes desapareceram, deixando apenas ossos, lendas e perguntas. Por séculos, acreditamos que a extinção era um caminho sem volta. Mas hoje, avanços revolucionários na genética estão desafiando esse dogma. Em laboratórios ao redor do mundo, cientistas decifram o DNA preservado em dentes fossilizados, pele congelada e cascos petrificados. E com isso, surge uma pergunta que ecoa pelos corredores da ciência. E se pudéssemos trazer essas criaturas de volta? Estamos à beira de uma revolução biológica sem precedentes. Técnicas como a edição genética CRISPR e a clonagem avançada podem ressuscitar espécies perdidas. Empresas como a Colossal Biosciences já investem milhões para recriar o mamute lanudo. Outros pesquisadores trabalham em segredo para devolver à vida o tigre dentes de sabre, o lobo terrível e até o pacífico dodô, símbolo máximo da extinção causada pelo homem. Mas essa jornada não vem sem controvérsias. Até onde podemos ir? Qual o custo de brincar de Deus? E que mundo queremos construir? Um que revive o passado ou um que protege o presente? Neste vídeo, exploraremos os 5 animais extintos que a ciência quer ressuscitar, das planícies geladas da Sibéria às florestas da Nova Zelândia. Cada um com seus desafios, suas promessas e seus perigos. Prepare-se para uma jornada pelo tempo, onde o futuro da biologia pode reescrever o passado. 5 animais extintos que a ciência quer trazer de volta. Em algum lugar nas profundezas do Ártico Siberiano, o passado está prestes a renascer. Aqui, onde o vento corta como faca e o silêncio é absoluto, caçadores de fósseis escavam pacientemente. Seus alvos? Os restos perfeitamente preservados de uma criatura que dominou estas planícies há 4.000 anos. Este filhote, apelidado de Liuba, é talvez o mamute mais bem conservado já encontrado. Seu pelo ainda macio, seus órgãos internos intactos. Até o último jantar em seu estômago foi identificado, uma cápsula do tempo genética congelada no auge da Era do Gelo. No coração da Colossal Biosciences, em Dallas, uma equipe de geneticistas decifra o código da vida extinta. Usando amostras de 23 mamutes diferentes, eles mapearam 99,6% do genoma desta espécie. O segredo? Compará-lo com seu parente vivo mais próximo, o elefante asiático. Mas editar vida não é como consertar uma máquina. São 1,4 milhão de diferenças genéticas entre as espécies. Os cientistas focaram em 60 genes-chave, aqueles responsáveis pelo denso e camadas de gordura subcutânea, hemoglobina adaptada ao frio extremo, orelhas pequenas para reduzir perda de calor. O processo? Remover óvulos de elefantes asiáticos, espécie ameaçada, editar seu DNA em laboratório e esperar. Mas aqui está o verdadeiro desafio. A natureza colocou um obstáculo colossal. Elefantes têm gestações de 22 meses, as mais longas entre mamíferos terrestres, e nenhum zoológico arriscaria suas fêmeas em gestações experimentais. A solução? Um útero artificial do tamanho de uma van, com fluidos nutritivos, monitoramento 24 horas e... Ninguém nunca criou algo assim para um animal de 5 toneladas. Os críticos argumentam: estamos gastando milhões para reviver o passado, enquanto elefantes asiáticos podem desaparecer em 30 anos. Os defensores do projeto têm um argumento poderoso. O Ártico está morrendo. Sem mamutes,
O permafrost derrete, liberando metano, um gás 25 vezes pior que o CO2. Seu retorno poderia compactar a neve com seu peso, isolando o solo, derrubar árvores, restaurando as pastagens da era do gelo, servir de estudo para salvar espécies à beira da extinção. Mas e se criarmos apenas curiosidades de laboratório? Animais sem comportamento natural, condenados a viver em cativeiro. O primeiro mamute do século XXI pode ser tanto um triunfo da ciência quanto um alerta sobre nossos limites. Enquanto o debate continua, outro predador aguarda nos bastidores da história. Seu DNA foi extraído não do gelo, mas do alcatrão pegajoso de La Brea. Seus dentes, facas de 28 centímetros cravejadas em mandíbulas poderosas. Ele não pastava, ele caçava. E sua volta pode reescrever as regras da desextinção. Los Angeles, 10.000 anos atrás. Um erro fatal. Um herbívoro distraído atravessa os campos encharcados de petróleo e desencadeia uma carnificina. Tigres dentes de sabre, lobos terríveis, leões americanos. Todos caem na armadilha natural, seus corpos preservados como fotogramas de um filme de horror pré-histórico. Hoje, esses poços de alcatrão são minas de ouro genéticas. Entre 2.000 crânios recuperados, 90% são de Smilodon fatalis, o caçador mais eficiente que as Américas já viram. Seu segredo? Um design assassino. Presas de 28 centímetros que podiam cortar artérias com precisão cirúrgica. Força de mordida 3 vezes menor que leões, mas músculos do pescoço para empalar presas. Patas dianteiras poderosas para imobilizar vítimas como um wrestler. Diferente do mamute, aqui os cientistas enfrentam um paradoxo evolutivo. O Smilodon não é ancestral dos grandes felinos modernos. É um primo distante, com genes únicos. Seu DNA mitocondrial revela 40% do genoma já sequenciado a partir de 82 amostras. Nenhum parente vivo próximo o suficiente para clonagem direta. A solução? A empresa Revive and Restore propõe editar embriões de leão asiático, criando um proxy do Smilodon. Os ajustes cruciais incluiriam 1. Alongamento dos caninos superiores. 2. Reforço da cintura escapular. 3. Modificação da retina para visão crepuscular. Estamos recriando um predador que evoluiu para matar megafauna. Precisamos garantir que ele não veja humanos como presas. O local escolhido para testes fica nos Andes chilenos, um análogo moderno do habitat do Smilodon. Aqui, cientistas do Pleistocene Park estudam como um superpredador afeta manadas de guanacos, parentes das preguiças gigantes que ele caçava. Se pode controlar populações de javalis ferais, praga moderna equivalente à megafauna. O risco real de ataques a humanos. Registros históricos sugerem evitavam confrontos. Enquanto geneticistas celebram cada avanço, ecologistas levantam bandeiras vermelhas. Falta de medo natural de humanos versus leões-tigres que evoluíram conosco. Patógenos desconhecidos em DNA antigo. Impacto imprevisível em ecossistemas modernos. Trazer de volta um predador do Pleistoceno é como soltar um T-Rex em Manhattan. Se não aprendermos a ressuscitar espécies perdidas, quem salvará os rinocerontes e tigres atuais? Mas existe outro candidato, um predador que inspirou mitos em todas as culturas maior que um urso pardo, com mandíbulas capazes de esmagar ossos. E diferentemente do Smilodon, seu DNA traz um segredo perturbador. Algo que pode reescrever tudo o que sabemos sobre os lobos. O fantasma das cavernas. Nas profundezas dos poços de alcatrão de Los Angeles, um padrão inquietante emerge. Entre milhares de fósseis, um predador domina as camadas do Pleistoceno. Não o tigre dentes de sabre, mas uma criatura 25% maior que os maiores lobos modernos.
com mandíbulas capazes de esmagar o fêmur de um bisão. O lobo terrível, Canis gyrus, não era um simples lobo. Análises isotópicas revelam: dieta 90% mega-herbívoros, o que incluía preguiças gigantes, mastodontes. Estrutura social complexa, matilhas de 30 ou mais indivíduos. Extinção há 13 mil anos, coincidindo com o sumiço de suas presas. O engano evolutivo. Em 2021, um estudo da Nature abalou a paleontologia. O lobo terrível não é parente dos lobos cinzentos. Seu DNA mitocondrial mostra 0% de ancestralidade com lobos modernos, separação há 6 milhões de anos. Parente mais próximo, o misterioso chacal africano, já extinto. As diferenças são brutais. Dentes mais largos para triturar ossos, assim como a carne. Cérebro 15% menor, especializado em caça coordenada. Patas mais curtas, corredor de emboscada, não de perseguição. O Projeto Fênix. A empresa por trás do mamute agora enfrenta seu desafio mais ousado: usar cães selvagens africanos como base genética. Por quê? Seu DNA tem padrão social similar, matilhas hierárquicas, tolerância a modificações em genes de crescimento, baixa endogamia, diferente de lobos cinzentos. Estamos criando um animal novo, nem lobo, nem cão. Um híbrido que pode preencher nichos ecológicos vazios. O pesadelo dos ranchers. No Arizona, onde testes estão planejados, rancheiros já declararam guerra ao projeto. Meu avô caçou lobos nos anos 50. Não vamos deixar monstros piores voltarem. Jim Baylor, Associação de Criadores de Gado. Mas os cientistas contra-argumentam. Lobos terríveis modernos poderiam controlar espécies invasoras, poupando milhões em danos. Mas há um lugar onde a desextinção já começou. Numa ilha onde aves de 3 metros de altura foram exterminadas por armas primitivas. E dentro deste ovo de 600 anos, algo incrível está sendo gestado. Em ilhas remotas no fim do mundo, um gigante outrora dominava. A moa gigante. Ave de 3 metros de altura e 250 quilos, tão alta que seus ninhos ficavam no alto de rochedos. Sem predadores naturais, evoluíram por 60 milhões de anos, até que humanos maori chegaram em 1300 d.C. Em apenas 100 anos, todas as 9 espécies foram exterminadas. Mas em 2022, cientistas do projeto Takari fizeram uma descoberta revolucionária. Dentro deste ovo fossilizado, encontrado numa caverna seca de South Island, estava o DNA mais bem preservado de qualquer ave extinta. Como? Graças ao clima estável das cavernas neozelandesas. pH alcalino do solo, conservação 5 vezes melhor que alcatrão. Cascas grossas, até 4 milímetros, selando o material genético. Mas aqui está o pulo do gato. A moa tem um parente vivo surpreendente. Ao contrário do mamute, os neozelandeses optaram por uma abordagem única: usar tinamus, pequenas aves sul-americanas, como mães de aluguel. Por quê? Únicos ratitas vivos com DNA 92% similar. Ovos de tamanho proporcional, 1/4 do tamanho, mas estrutura idêntica. Gestação rápida, 19 dias versus 80 dias da moa original. O desafio? Ativar os genes IGF-2, crescimento, e BMP3, pernas robustas, sem causar deformidades. Os primeiros filhotes híbridos já nasceram em 2023, mas tinham apenas 60 centímetros de altura. O destino das moas modernas. Zealândia, um Éden cercado onde cientistas recriam o ecossistema pré-humano. Aqui, elas teriam um papel crucial.
dispersar sementes de árvores gigantes, como cauri e podocarpos, controlar samambaias invasoras, praga nacional, atrair turismo científico, estimativa de 300 milhões de dólares ao ano. Mas há uma ave cujo desaparecimento marcou para sempre nossa consciência. Vítima da ganância humana, tornou-se símbolo da extinção. Agora, seu retorno pode ser nossa redenção ou nosso fracasso repetido. Dodô. Era uma ave que não voava, não corria, não temia. Em 1662, o último Dodô morreu sem alarde em uma ilha do Índico, vítima de marinheiros famintos, ratos invasores e nossa primeira lição não aprendida: a extinção é para sempre. Mas em 2024, geneticistas da Colossal Biosciences e da Revive and Restore descobriram: o Dodô deixou pistas genéticas em seu parente mais próximo, o pombo de Nicobar. E agora, planejam o impossível. O desafio é colossal. Transformar um pombo esbelto de 600 gramas num ave robusta de 20 quilos. Os genes-chave já identificados incluem: infográfico de mutações necessárias, BMP2, bico grosso para frutos duros, TBX5, asas atrofiadas, GDF6, pernas grossas e curtas. Os primeiros protótipos falharam. Filhotes nasciam com ossos frágeis ou órgãos internos desproporcionais. A solução? Usar células-tronco de quagga, parente da zebra, para reforçar a estrutura óssea, uma gambiarra evolutiva inédita. O local escolhido para a reintrodução é um microcosmo do paraíso perdido, a ilha Round, onde cientistas erradicaram espécies invasoras e replantaram tambalacoques, árvores que só germinavam após passar pelo trato digestivo do Dodô. Mas o plano tem críticos ferozes. Gastamos 20 milhões de dólares para trazer um ícone, enquanto tartarugas das Galápagos morrem agora. O turismo gerado pode financiar a proteção de 300 espécies endêmicas. Mais que ressuscitar uma espécie, este projeto tasca nossa arrogância. O Dodô será um lembrete ambulante dos nossos erros, cobaia viva para salvar aves à beira da extinção, espelho de um futuro onde decidimos quem vive ou morre. Mamutes, tigres, lobos, moas, dodôs, cada um conta uma história diferente da mesma busca: dominar a vida e a morte. Resta saber: estamos escrevendo um conto de redenção ou um pesadelo genético? A ciência pode trazê-los de volta. Mas deveria? A última fronteira. Mamutes pastando na tundra. Tigres dentes de sabre caçando nas pradarias. Dodôs bicando frutos em ilhas renascidas. Pela primeira vez na história, a humanidade segura o poder de reescrever o passado. Mas com esse poder vem uma pergunta que ecoa mais alto que qualquer rugido pré-histórico. Estamos preparados para brincar de Deus? O preço da ambição. Enquanto gastamos 75 milhões de dólares para trazer o mamute de volta, 30% das espécies de anfíbios desapareceram silenciosamente. O rinoceronte branco do norte tem apenas 2 fêmeas restantes. A cada hora, 3 espécies são extintas na Amazônia. Será a desextinção um ato de redenção ou o mais arrogante dos espetáculos? O verdadeiro legado. Talvez o maior presente desses projetos não esteja no que ressuscitamos, mas no que aprendemos. As técnicas desenvolvidas para o Dodô já estão sendo usadas para salvar o pombo passageiro moderno. Os estudos com mamutes revolucionaram a criopreservação de espécies ameaçadas. E acima de tudo, esses gigantes ressuscitados nos lembram: a extinção não é um acidente da natureza, é uma escolha humana. E se podemos escolher destruir, também podemos escolher proteger. O julgamento da história. Daqui a 100 anos,
Seremos lembrados como os loucos que brincaram com DNA, ou os visionários que reequilibraram a Terra. A resposta começa agora, com cada projeto, com cada escolha, com cada vida, passada, presente ou futura. O futuro da vida está em nossas mãos.